Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, seja mais uma vez bem-vindo. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos em nome de Jesus. Glória a Deus por você estar aqui. Amém? Louvado seja o Senhor. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na última porção do Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 45. Nós vamos continuar falando sobre essa interpretação errônea da palavra de Deus. Essa interpretação ou essas tradições dadas por homens que de nada fala a palavra de Deus. Amém? Vamos ler sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso hoje e vamos orar depois, para que o Senhor nos livre de nós sermos como esses homens que querem impor fardos pesados, mas eles mesmos não carregam. Eles parecem ser uma coisa que eles não são. Deus nos livre de sermos assim, em nome de Jesus. A palavra correta para isso, você sabe que é hipócrita, né? Nós não sejamos hipócritas, parecendo ser uma coisa que nós não somos. Amém? Porque Deus, ele sonda e ele vê com o seu espírito o nosso coração. Ele sabe a verdadeira intenção dos nossos corações. A nossa boca pode falar algo, mas o Senhor vê o nosso coração. Amém? Então, antes de nós lermos, eu quero orar para que o Senhor nos dê entendimento da palavra. Senhor, dá-nos entendimento e compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. O Teu Espírito vivifica esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler então aqui, versículo 45. Estamos continuando aquela mesma conversa de Jesus de ontem. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. O que era o intérprete da lei? Era alguém que tinha a incumbência de ler a palavra de Deus e de traduzir para que todos pudessem entender. Só que nessa tradução eles colocaram regras, tradições, coisas que não estão na palavra de Deus. Então ele está dizendo, o Senhor está nos ofendendo, porque o Senhor está dizendo que essas tradições elas não têm valor nenhum. O Senhor está nos ofendendo dizendo que nós somos como sepulturas invisíveis. Ele disse no final do verso 44, sobre as quais os homens passam sem saber. Então esse intérprete da lei ficou ofendido. E entenda isso, a palavra de Deus ela precisa nos ofender. O dia que a palavra de Deus não fizer mudança, não nos impactar, não nos dar um choque de realidade, é porque tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela tem a função de transformar as nossas vidas, transformar a vida daqueles que estão com o seu coração aberto, que ouvem a palavra e a praticam. Então, se a palavra de Deus se tornou somente um livro de letras mortas para você, tem alguma coisa errada. Nós precisamos trazer esse texto para a nossa realidade. Precisamos trazer essa palavra de Deus para as nossas vidas práticas, senão nada adianta esse nosso tempo aqui. Nós não podemos sair desse momento, por mais simples que ele seja, como eu já tenho dito várias vezes, nós lemos aqui de uma maneira simples, fácil, não nos aprofundamos, por quê? Para que todos possam entender e praticar. Então Jesus diz assim, mas ele respondeu, ai de vós, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. O que são esses fardos superiores às suas forças? São essas tradições de homens, regras de homens, coisas que não estão na palavra de Deus, porque eles se preocupavam mais com as coisas externas do que internas, mais com a aparência do que com o interior. Nós vimos muito sobre isso ontem. Mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Então eles colocavam fardos sobre outros que eles mesmos não carregavam. Eles ensinavam aquilo que eles não faziam. Eles ensinavam aquilo que eles não viviam. Em nome de Jesus nós temos que tomar cuidado. Conosco em primeiro lugar. Em primeiro lugar conosco. Será que eu estou vivendo a palavra de Deus? Será que eu estou vivendo aquilo que eu já aprendi? Ou eu só lanço isso como fardos, só lanço isso como regras para as outras pessoas, mas eu mesmo não vivo? E então, ai de vós que edificais o túmulo dos profetas que vossos pais assassinaram. O que ele está dizendo aqui? Edificai os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Que aqueles homens que pareciam honrar os profetas, eles tinham muito mais em comum com aqueles que assassinaram os profetas. É disso que significa esse versículo. Eles queriam parecer ser uma coisa que eles não eram, e eles tinham muito mais em comum com os assassinos dos profetas, porque Jesus diz aqui, ó, assim, olha o que ele diz no 48, assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais os túmulos. Ou seja, o que vocês estão fazendo, não estão fazendo com que vocês honrem a palavra de Deus, honrem aqueles profetas que pregaram a palavra de Deus, mas vocês estão muito mais se assemelhando àqueles que mataram os profetas de Deus, do que aqueles que honram a palavra de Deus, os profetas, porque os profetas eles traziam a palavra de Deus revelada para os homens, para a nação de Israel. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Por quê? Porque a palavra confrontava o estilo de vida daquelas pessoas. A palavra de Deus, ela confronta o nosso estilo de vida, em nome de Jesus. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramados desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel, o primeiro, até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Então, o sangue do primeiro e do último profeta do Antigo Testamento. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós. Antes de eu ler esse último versículo, deixa eu dizer uma coisa. Ele diz assim, ó, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Por que a conta ia ser pedida àquela geração? Por causa do versículo 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, ou seja, eles tinham o conhecimento da palavra de Deus, mas eles não passaram esse conhecimento, eles trancaram para eles mesmos. E por sua vez eles passaram para os homens um monte de regras e tradições que a palavra de Deus não ensinava. Não ensinava. Vós mesmos não entrastes, porque eles têm a palavra de Deus, eles trancaram e não, com eles, mas eles não vivem a palavra de Deus, e impedistes os que estavam entrando. Porque começaram a dizer para aqueles que estavam entrando, olha, você deve fazer assim, você deve fazer assado, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas não ensinavam a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar a palavra como ela deve ser ensinada, mas nós também temos uma responsabilidade muito grande de aprender, de ler, de buscar a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para você não ser enganado. Leia a palavra de Deus para você não ser passado para trás. Leia a palavra de Deus para que você não seja enganado a ponto de você ser impedido de entrar no reino dos céus. Porque você ouviu, você aceitou algo que a palavra de Deus não ensinava. Amém? Essa semana nós estamos com uma palavra dura, né? Uma palavra difícil. Mas ela é assim, é tão difícil que o final deste capítulo diz assim, saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência. Ou seja, começaram a interrogar ele de uma forma dura, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. Eu falei sobre isso ontem. Com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Porque eles queriam matar Jesus. Esse texto que nós lemos ontem e hoje, ele é um texto muito duro porque nos foi ensinado um monte de regras e tradições que a palavra de Deus não ensina. Nós não podemos apenas dizer que conhecemos o Senhor Jesus, ele também precisa nos conhecer. Nós não podemos fazer obras, mas nós precisamos fazer estas obras e ainda assim sermos conhecidos por Jesus, porque a palavra de Deus diz que Jesus separou alguns à direita, outros à esquerda. E ele disse àqueles à esquerda que eles não entrariam no reino dos céus. E eles argumentam de Senhor, mas nós expulsamos demônios, nós
curamos enfermos, nós fizemos tantas coisas, e eles dizem assim, e Jesus diz assim para eles: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Não os conhece por quê? Porque não praticavam a palavra de Deus. Nós lemos isso lá em João capítulo 14, nós lemos lá em 1 João, a primeira epístola de João. Quem ama Jesus? Aquele que ouve a sua palavra e a pratica. Para esse é o que ama Jesus, e para esse é que Jesus se revela. E não só Jesus, mas também o Pai. E fazem morada nele. Então nós precisamos buscar o Senhor Jesus, buscar viver a palavra de Deus. Nós precisamos nos preocupar em ser, de fato, lá no nosso coração, aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos ser. E não devemos buscar apenas parecer ser, somente viver de aparência, em nome de Jesus. Amém? Algumas vezes as pessoas me perguntam: sim, pastor, eu faço tudo, e eu não sou abençoado, e a minha vida continua do mesmo jeito. É porque muitas vezes precisa haver uma mudança lá dentro do coração, de fato. Como eu disse ontem, Jesus não pode ser um convidado na nossa casa. Ele deve ser o rei, o dono de tudo. Ele deve ter um trono onde ele se assenta e ele é Senhor e Salvador. E não apenas um convidado que eventualmente nós o chamamos, né? Permitimos que ele entre na nossa casa. Aquele fariseu ontem apenas permitiu que Jesus entrasse, mas não fez de Jesus o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento dela, como oramos já no início. Senhor, ajuda-nos para que nós possamos te buscar de todo o nosso coração. Dá-nos a graça de te amar mais a cada dia, de te buscar mais a cada dia, de ter mais fome e sede de ti a cada dia. E, meu Deus, livra-nos de sermos hipócritas. Queremos viver a tua palavra todos os dias. Queremos ser morada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no nosso coração. Em nome de Jesus. Queremos ser um templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Por isso, abençoa-nos nesta manhã. Abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa vida, Senhor, derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Para que possamos viver e agradar o Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar, de colocar nos comentários o teu pedido de oração. E que Deus te abençoe. Um grande abraço para todos. Amém? Deus te abençoe.